Olá, pessoal. Nos vídeos preliminares, a gente vem falando sobre definições, teoremas, testes de séries que fornecem ferramentas importantes para determinar a convergência das mesmas. Então, para dar continuidade à nossa disciplina, hoje vamos falar de séries de potências e de sua estreita relação com o que a gente já viu até agora. Para isso, a gente, como sempre, vai fazer uma introdução, uma motivação, onde não será uma surpresa, que também teremos uma relação forte com cálculo 1 e cálculo 2. Então, lembremos que sempre que a gente tem uma função em mãos, a gente sempre deve pensar como primeiro passo o seu domínio, isto é, os pontos onde a função está definida, onde a função pode tomar valores. Como motivação, vou colocar aqui a nossa série geométrica, um de nossos exemplos fundamentais, sendo que aqui vou trocar a variável, vou colocar aqui x elevado a n, que não é nada mais que 1 mais x ao quadrado e por aí vai. Então observemos, a gente sabe que esta série pode tomar valores, essa série converge somente se x é menor que 1. Então, observemos aqui que isso também se parece a uma das coisas que a gente trabalhou em cálculo 1. Vamos supor, se eu em algum momento cortar ou truncar esta expressão, eu teria 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, por exemplo. Vamos cortar aqui. Isto que a gente chamava de polinômio. E lá em cálculo 1, a gente sabe, identificou e trabalhou bastante com esse tipo de funções. E essas funções eram muito importantes para a gente. Por quê? Porque essas funções eram, além de ser fáceis de trabalhar, fáceis de mexer com elas, elas também eram contínuas, diferenciáveis. Para integrar também era uma coisa simples. Então, esse tipo de funções, basicamente, se convertem para a gente em funções bem simples a trabalhar. A gente, cada vez que vê um polinômio, a gente gosta de trabalhar com os polinômios. Então, em cálculo 1, a gente lembra de funções polinomiais e vamos lembrar uma coisa. Todo polinômio de grau n pode ser escrito dessa forma, onde x, a gente denota ela como uma variável, e o Cn são os coeficientes do polinômio, são as constantes que acompanham, e n deve estar nos naturais para ser polinômio. Observemos aqui que o domínio de P são todos os reais. Então, esta função está definida para todos os valores dos reais. Novamente, ela é uma função que realmente fornece para a gente bastante facilidade na hora de fazer cálculos. Agora, o que passaria se eu escrevo então este polinômio desta maneira? Em vez de truncá-lo em n, eu vou colocar ele de jeito infinito. Então, na verdade, via essa notação, e via a notação que a gente tem trabalhado como série, teria uma somatória desde n igual a 0 até infinito, só que neste caso teríamos um tipo de polinômio infinito. Então, se a gente está falando de polinômio infinito, então poderíamos nos perguntar a mesma coisa que a gente se perguntava para cálculo 1. A gente se perguntaria para que valores de x a série converge. Será que existe algum valor para o qual essa série converge? Observem que agora estamos trocando tudo para termos infinitos. Tenho infinitos termos aqui. Mas, via tudo que a gente trabalhou até agora, a pergunta faz bastante sentido. A gente já viu bastante séries com termos infinitos, positivos ou não positivos, onde realmente a gente conseguia encontrar um valor. Ou a gente conseguia determinar se converge ou diverge. Então, para este caso, repetimos a pergunta. Existe algum valor para o qual essa série converge? A resposta é sim. E rapidamente a gente poderia identificar um valor. Qual seria esse valor? Se x fosse igual a 0, então basicamente é só substituir aqui em todos estes valores morrem, e o único que ficaria seria z0. Então, neste caso, c0 seria como o valor para o qual essa série iria no caso que x fosse 0. Vamos lá, se eu penso nesta série e pensamos do mesmo jeito que a gente pensava em domínio, então poderíamos falar que x faz parte do domínio desta série. X é um valor que permite ser substituído nessa série. Ou seja, a série está definida para o valor x igual a 0. Então, com isso, a gente pode concluir uma coisa muito importante. Qualquer série que tenha desse tipo, pelo menos converge em um ponto. Em qual ponto? Exatamente quando eu anulo o x. Exatamente quando eu anulo a variável. Que neste caso seria para x igual a 0. E repito, para este caso seria x igual a 0. Mas se a gente colocasse de um jeito mais geral, não necessariamente seria 0. Então, por isso, basta encontrar só o valor de x para o qual anula quase todos os termos, e esse seria um ponto rápido para falar que a série converge. Então, para isso, a gente vai definir que seria uma série de potências. Então, como o mesmo nome diz, uma série que me diz que tem uma soma infinita de quê? De potências. Então, olha aqui, tem uma série infinita de quê? De potências.
Então, basicamente, uma série de potências é o que a gente pensaria de um jeito um pouco menos formal, é como um polinômio infinito, onde x vai ser uma variável, do mesmo caso que no caso de um polinômio, e todas as constantes seriam os coeficientes da série. No caso de cálculo 1, a gente falava que eram os coeficientes do polinômio, não é nada mais que as constantes que acompanham a variável. Agora, de um jeito mais formal, de um jeito mais geral, a gente vai escrever uma série de potências deste tipo. Observe que no caso anterior a gente tinha aqui x elevado a n. Mas aqui agora vou colocar x menos a n. Então, olha, observem, só trocamos um pouco a notação, só generalizamos um pouco mais, onde agora x ainda sigue sendo a variável. Agora vamos a fixar um número aqui, para nosso caso anterior, para o caso da motivação, esse a era igual a zero. Esse a é o que a gente vai chamar o centro da série de potências. Ou seja, na verdade, o centro é aquele valor que eu tenho que encontrar para o qual eu anulo quase todos os termos. Observem aqui, se x é igual a também estaria ficando z0. E todos os termos se anulariam. Então, basicamente, a seria o valor mais rápido, mais simples a gente poder encontrar para o domínio dessa série. Sim? E, novamente, essa Cn, que são os coeficientes da série, são constantes. Então vamos fazer um exemplo. Então olha aqui, daqui para frente tem uma série, observe, tem uma soma, onde tem uma variável. Então a pergunta é, para que valores de x essa série é convergente? Então, aqui é onde a gente começa a usar todas essas ferramentas, toda essa maquinária incrível que a gente trabalhou até agora, que a gente estudou. Então olha aqui, eu tenho este termo, esse termo seria meu termo AN, sim? Que depende de x. E vamos ver, a gente já tem testes de convergência. Então, para essa série convergir, então olha aqui, eu poderia calcular o limite quando n tende a infinito. De quem? Como aqui está trabalhando um fatorial, a gente tem o teste da razão. Então, o que me diz o teste da razão é que calcule o limite do termo a n mais 1 sobre o termo n. Então, da sequência. Então, neste caso, teríamos o limite quando n tende a infinito. De quem? Seria de n mais 1 fatorial, x elevado a n mais 1, sobre n fatorial, x elevado a n, em módulo. Isso seria igual ao limite quando n tende a infinito. Lembremos aqui, eu posso cortar esse xn, com este n vai ficar um x no numerador. N fatorial, lembremos que já fizemos esse cálculo, eu posso cortá-lo com os que estão aqui, somente no numerador vai ficar n mais 1, e aqui vai ficar 1. Lembremos que n fatorial é a multiplicação desde o número 1 até o número n, n mais 1 fatorial seria a multiplicação do número 1 até n mais 1. Eu posso cortar todos e o único que vai sobrar no numerador seria n mais 1. Teríamos que isso seria igual a quem? Ao limite, quando n tende a infinito, de quem? N mais 1, posso sacá-lo do módulo. Isto por quê? Porque n está indo para infinito, então são números positivos, o módulo seria um número positivo. E se eu calculo isso, observem, quem está variando aqui é n. Então, basicamente, quando eu calculo isso aqui, isso está indo para infinito. Então, eu tenho dois casos, porque aqui nossa pergunta é calcular os valores para os quais x converge. Aparentemente, isso estaria dando infinito, olha, mas nem sempre. Por quê? Porque, olha, se x for diferente de zero, então isto sempre é infinito, é igual a infinito. Agora, se x for igual a zero, então desde o começo já era zero, então isso quanto dá? Zero. E olha aqui, se vocês param para pensar, a gente já sabia isso. A gente lá atrás, em uma das observações, falamos que qualquer série sempre converge em algum ponto. Então, eu nunca posso falar que diverge uma série de potências. Uma série de potências sempre converge pelo menos em um ponto. Em qual? Seria no centro. Neste caso, quando x é igual a zero, que foi o que a gente acabou de encontrar. Então, esta série que está aqui somente converge para x igual a zero. Vamos fazer um novo exemplo aqui. Aqui temos o termo da sequência, que seria n. E agora poderíamos usar qualquer dos testes para poder determinar os valores de x para os quais esta série é convergente. Então, aqui também poderíamos usar o teste da razão. Mas como tem uma potência, também poderíamos usar o teste da raiz. Então, como já usamos no anterior o teste da razão, aqui eu vou usar o teste da raiz. Então, vamos calcular o limite, quando n vai para infinito, da raiz enésima do módulo do termo enésimo. Isso seria igual a quem? Ao limite, quando n vai para infinito, ter a raiz enésima do módulo de x menos 3 elevado a n sobre n. Tem uma vantagem aqui, isto que está aqui é igual ao limite, quando vai para infinito, da raiz enésima do módulo de x menos 3, todo elevado a n, sobre n.
Como os dois, tanto o numerador como o denominador são números positivos, a raiz existe por aparte, por separado. Então posso separar a raiz e neste caso ficaria o limite quando n vai para infinito. A raiz enésima de x menos 3 elevado a n vai ficar um módulo de x menos 3 sobre a raiz enésima de n. E lá em cálculo 1 e também para os casos de sequências, a gente já calcula este tipo de limites e a gente obteve que este limite dá 1. Esse se faz usando o L'Hopital, então isto que está aqui é igual a x menos 3. Então, para ter convergência segundo o teste da raiz, basta calcular este limite e o resultado deve ser menor que 1 para obter convergência. Então, neste caso, como isto foi o que me deu e x é uma variável, então somente tenho que encontrar os valores de x para os quais isto é menor que 1. Então, isto é uma desigualdade simples do cálculo 1. Então, vamos lá. Então, o que obtemos? Quando x menos 3 é menor que 1 em módulo. E quando x menos 3 é menor que 1 e maior que menos 1. Então, para isolar o x, basta somente aqui somar 3. Soma aqui 3 e soma aqui 3 em toda a desigualdade. Menos 1 mais 3 é 2. Aqui vai ficar x, corto este com este, e vai ficar aqui 4. Então, a solução é que x esteja no intervalo 2, 4. Então, será que já encontramos, então, os valores para os quais essa série é convergente? É quase. Por quê? Porque preciso olhar também os extremos. Lembrem lá do teste da raiz, do mesmo jeito que no teste da razão. O critério não decide, o teste não decide se o limite dá 1. E neste caso o limite dá 1 quando o quê? Quando vale 2 e quando vale 4. Então devemos analisar esses dois casos. Então, vamos lá. Se x é igual a 2 e se x é igual a 4. Se x é igual a 2, como fica a somatória? A somatória vai ficar desde n igual a 1 até infinito. De 2 menos 3 vai ficar menos 1 elevado a n sobre n. E a gente já sabe que isto converge. Esta é uma das séries alternadas, um exemplo que a gente já fez, isso converge. Para isso, lembrem que você tem que provar que a sequência é decrescente e, além disso, que o limite vai para zero. Então, pelo teste da série alternante, essa série converge. Agora, se x é igual a 4, vai ficar 1 elevado a n, então vai ficar aqui a somatória desde n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n. Mas isto que está aqui é a série harmônica que a gente já sabe que diverge. Esta série é um exemplo do que a gente considerou exemplo fundamental. Então, agora sim, a resposta, qual seria? São todos os x tais que pertencem ao intervalo 2 fechado e 4 aberto. Isso que quer dizer que o 2 é permitido, o 2 faz que a série seja convergente e o 4 não faz. E com isso terminamos este exercício. Agora vamos fazer mais um exemplo, é uma função bem conhecida para algumas pessoas, é a função de Bessel. Esta função está determinada por meio de uma série e onde seu termo enésimo da sequência é este que está aqui. Ele mistura um fatorial, então rapidamente isso me faz pensar, segundo o que a gente já trabalhou, que posso usar o teste da razão. Tá? Então vamos a calcular o limite. Limite quando n vai para infinito, do módulo de an mais 1 sobre an, que isso seria igual ao limite quando n tende a infinito de quem? Neste caso, o que teríamos? Teríamos em módulo, teríamos menos 1 elevado a n mais 1, x elevado ao quadrado, vezes n mais 1, sobre 2 elevado a 2, n mais 1, vezes n mais 1 fatorial, tudo ao quadrado. Embaixo, o termo enésimo que já temos. N, x, 2n, 2 elevado a 2n, vezes n fatorial ao quadrado. Podemos ver se podemos cancelar alguma coisa. Isto que está aqui ficou 2n mais 2. Aqui vou multiplicar. Aqui também tenho 2n mais 2. E posso multiplicar este x2n com este x2n. Então teremos limite quando n vai para infinito. O que está sobrando aqui seria x ao quadrado, a parte de cima. Também posso cortar este x2n com este x2n. E vai ficar só 2. Então aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado. Com menos 1 também posso cortar. Vai ficar menos 1. Mas como estamos em um módulo, de uma vez eu vou colocar aqui o módulo. Não preciso me preocupar com esse termo negativo. E agora aqui vai ficar embaixo n fatorial, quando faço extremos e meios, então ele vai ficar na parte de cima, n fatorial ao quadrado, vou colocar aqui multiplicado n fatorial vezes n fatorial, só para que fique um pouquinho melhor por facilidade. E aqui vai ficar n mais 1 fatorial todo ao quadrado, então vai ficar n mais 1 fatorial vezes n mais 1 fatorial. Lembremos que isto que está aqui é a multiplicação desde 1 até n mais 1 e esta multiplicação desde 1 até n. Então posso cortar este com este e vai sobrar somente n mais 1. Posso cortar este com este e vai ficar somente n mais 1.
Então, o que está ficando no final? O que estamos ficando aqui seria o limite, quando n vai para infinito, de quem? De módulo de x ao quadrado sobre 4 vezes n mais 1 todo ao quadrado. Observem que para este caso, como estamos calculando o limite em n, o 4 e o x são constantes. Depois queremos encontrar os valores para os quais x faz que a série seja convergente. Mas nesse caso, estamos calculando o limite em n, e nesse caso, x e 4 são constantes. Logo, este limite, sem importar o valor de x, esse limite sempre é zero, sempre. Logo, estamos aplicando o teste da razão e sabemos que o valor que deve dar para que a série seja convergente deve ser menor que 1. Mas isso sempre acontece, então. Logo, então, a resposta aqui é qual? A resposta para quais valor de x a ser convertido? Para todos, para todo R. Então, com esses 3 exemplos que acabamos de observar. No primeiro exemplo, a gente se deu conta que pelo menos sempre a gente conclui que qualquer série de potências converge em um ponto. No segundo exemplo, a gente encontrou como solução um intervalo, só tendo cuidado com os extremos do intervalo. E neste, a gente se deu conta que pode ser toda a reta real, ou seja, posso pegar uma série de potências onde ela converge para qualquer valor, ou seja, jogue qualquer valor aí que ela converge. Então, temos neste caso 3 possibilidades, mas também a gente poderia pensar, bom, mas a solução também poderia ser uma união de intervalos, ou uma união de pontos, ou conjuntinhos assim espalhados na reta real. Por sorte, a gente vai ter um teorema que vai me falar que não, que o que vai acontecer foi exatamente o que a gente acabou de perceber nesses 3 exemplos. A gente tem um teorema muito, muito bom, que o que vai falar é, dada qualquer série de potências, somente uma das seguintes possibilidades sempre vai acontecer, que foram exatamente as que a gente explorou. A primeira, que a série converge somente quando x seja igual a A, ou seja, que o ponto centro da série é aquele ponto que eu consigo encontrar rapidamente observando que a série anula quase todos os pontos. A segunda opção é que a série converge para qualquer valor de x. Isso quer dizer que seria em todos os reais. E o terceiro caso seria quando a gente tem um intervalo. Ou seja, a solução pode ser um intervalo. Aqui está escrito de forma formal, mas observem que isto que está aqui não é nada mais que quem? X menos A menor que R e maior a menos R. Ou seja, isto que está aqui, para deixar o X sozinho, soma em toda a desigualdade A, vai ficar A menos R e A, R mais A. Logo, olha aqui, X pertencendo a um intervalinho A menos R, A mais R. Então, observem que aqui isso já está me dando uma informação bem relevante sobre esse intervalinho. Se a gente encontrar um intervalinho como solução, observe que tem bastante relação com o centro da série. Então, isso é bem importante. Então, isso que me disse que converge um intervalo e vamos a falar então de uma coisa importante que é o raio de convergência. O que é o raio de convergência? É exatamente esse valor R. E esse valor R, pelo que a gente acabou de ver, se vocês observam, é exatamente a distância do centro, ou seja, deste valorzinho A, que a gente consegue calcular quase que visualmente, até o extremo do intervalo. Então, no nosso exemplo lá, se a gente volta para o exemplo, observemos que o centro aqui é 3. E o 3, observem que está aqui. Tem o 2, tem o 3 e tem o 4. A distância do 3 ao 2 e o 3 ao 4 é 1. Logo, para este caso, o raio de convergência seria 1. Sendo assim, podemos falar sempre de raio de convergência também. Então, se a série converge somente em um ponto, o raio seria 0, porque a distância do centro ao centro seria 0. Agora, se a série converge para qualquer valor de x, ou seja, para todos os reais, a distância do centro vai ser infinito. Vai pegar toda a reta real. E vai ser exatamente esse R para aquele intervalo que a gente encontrou. Para nosso caso, seria R igual a 1. A distância do centro ao extremo do intervalo. Então, para isso, vamos ter aqui uma interpretação geométrica. Temos a reta real, temos o centro da série. Se temos um intervalo, então a gente fala que daqui até o extremo do intervalo é R. E esse extremo vai ser A mais R. Esse extremo seria A menos R, que foi o que a gente concluiu. E então a gente vai chamar todo este conjunto como intervalo de convergência. Logo, com o teorema anterior e com tudo o que a gente já falou, sabemos que sempre podemos falar de raio de convergência. E se o raio de convergência me determina o intervalo de convergência, então sempre podemos falar de intervalo de convergência sem importar o caso. Para isso, então, se R for igual a 0, então o intervalo é um ponto, que é o centro da série. Se R for igual a infinito,
Então teríamos que um intervalo de convergência vai ser toda a reta real, seja os reais. E se R for maior que zero, a gente somente vai ter estes quatro tipos de intervalo. Por que são os quatro? Porque são as únicas quatro possibilidades que eu posso colocar ou não colocar os extremos do intervalo. Então, para isso, novamente lembremos, se eu encontro um intervalo de convergência, se a gente encontrar como solução um intervalo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode esquecer de que sempre devemos observar esses extremos. Ou seja, sempre devemos verificar esses extremos do intervalo para saber se eles fazem parte da solução ou não. Então, galera, com isso terminamos essa introdução da parte de série de potências e bons estudos.